gordo não, mas esbelto, né? Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, bom dia a todos que nos acompanhem na TV Câmara, no plenário. Presidente, em 2013, quando iniciava a minha caminhada como vereador, um dos primeiros debates que trouxe para o plenário desta casa foi a revisão do plano diretor. Inclusive, realizei uma audiência pública para tratar sobre o assunto, em conjunto com o vereador Ivan Duarte. Podemos dizer que o plano diretor é um conjunto de princípios e regras orientadas da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano do nosso município. O Ministério das Cidades exige que, em determinado espaço de tempo, sejam feitas revisões periódicas do nosso plano diretor. Dentre as regras e orientações de um plano diretor, estão as políticas de planejamento urbano e as políticas de preservação do patrimônio cultural. A preservação do patrimônio e conservação dos valores históricos, artísticos e culturais é um trabalho diário que envolve todas as esferas. É um dever de todo cidadão e principalmente do poder público. Pelotas é uma cidade que tem o ponto forte da sua cultura, é o seu patrimônio. Os casarões, o centro histórico, a cidade histórica de Pelotas merece ser preservada e para que isso ocorra de forma correta e segura, é preciso fazer a revisão do plano diretor e executar políticas de preservação indicadas neles. Uma das melhores formas de preservar as edificações históricas é a conservação preventiva. Essa conservação se dá de duas formas. Uma é o inventário, o meu bem, o meu imóvel está inventariado. Outra, o tombamento, o meu imóvel está tombado. Mas que princípios são esses? O que quer dizer inventariado? O que quer dizer tombado? Inventário do patrimônio histórico e cultural é um instrumento de cadastro que contém informações da arquitetura e demais características das edificações. Cadastro. Tombamento. Tombamento é um instrumento legal de proteção do patrimônio aplicado pelo poder público, podendo acontecer nas esferas federal, estadual e municipal. No entanto, caros colegas, preservar o patrimônio histórico não é uma tarefa fácil. Alguns materiais necessários para se manter as características de um prédio histórico não são encontradas atualmente. Determinadas especificações para se manter essas características não são as mais adequadas, às vezes nem as mais seguras. Como, por exemplo, materiais como cerâmica, granito, não devem ser aplicadas em rebocos antigos. As tintas mais indicadas para a utilização dos prédios históricos são o cal e não têm a qualidade e a durabilidade dos outros tipos. Fatos que reforçam a necessidade da revisão do plano diretor. Porém, vereadores, os entes responsáveis por essa atualização não podem fazê-la apenas um olhar técnico. É preciso ter a sensibilidade, o bom senso, para aceitar e entender que, às vezes, uma adequação com materiais mais modernos será necessária, não por pôr em risco a estrutura de um prédio antigo, ou até mesmo a vida das pessoas que trabalham ou vivem nessas edificações, nesses imóveis. Um exemplo
agora no mês de maio deste ano, um prédio onde funcionava a farmácia da Rua Marechal Deodoro, né, foi interditado pelo Corpo de Bombeiro após parte desabar e a estrutura apresentar várias rachaduras. Além disso, vereadores, recebi várias informações de imóveis inventariados, bastante deteriorados, necessitando de reparos em sua totalidade, principalmente no madeiramento e na sustentação do teto. Prédios nessas condições, sem a possibilidade de manutenção, não podem ser inventariados. Quando a revisão do plano diretor, é preciso constar em suas atribuições a revisão dos prédios inventariados na cidade de Pelotas. Nós temos que enfrentar esse debate aqui no nosso... Temos que fazer a revisão do plano diretor na cidade. Mas é preciso fazer a revisão desses imóveis inventariados do nosso município. E também classificar os prédios nos níveis diferentes, conforme a necessidade de sua manutenção. Tem muitos prédios que estão inventariados, na qual os imóveis confrontantes, os imóveis lideiros, também ficam prejudicados por aquele imóvel estar inventariado. E não pode ser construído, não pode ser reformulado, não pode ser reformado. E uma série de obstáculos colocam ao proprietário daquele bem. É preciso fazer esse enfrentamento, é preciso fazer esse debate aqui nessa casa sobre a revisão dos imóveis inventariados no nosso município. O nosso patrimônio merece e tem que ser preservado. No entanto, não podemos comprometer a estrutura dessas edificações para mantê-las fiéis à história quando não é possível, nem colocá-las acima da vida das pessoas. Eu recebi, agora quero fazer um registro, está no plenário da nossa casa, o promotor, Dr. Paulo Charqueiro. Seja bem-vindo a essa casa, promotor. Quero fazer um registro, na minha fala, promotor, de muitos imóveis que estão na nossa cidade com a estrutura, estão comprometidas, imóveis estão inventariados comprometidos, e as pessoas estão correndo risco dentro do seu próprio imóvel, porque aquele imóvel está inventariado, e aquele imóvel tem que cumprir a legislação. É preciso fazer esse enfrentamento para preservar o patrimônio, mas também fazer esse enfrentamento para fazer a revisão desses imóveis inventariados. Temos que sentar, abrir esse debate com a sociedade. Temos que abrir esse debate para apresentar à sociedade os imóveis que realmente têm que ser preservados. E somos um defensor do patrimônio público. Mas tem muitos imóveis na qual compromete a vida do cidadão. Esse nós temos que enfrentar e fazer esse debate para que nós possamos fazer a revisão do plano diretor e a revisão também dos bens inventariados. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário, esse tema que eu queria trazer na manhã de hoje. Muito obrigado.